nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vou fazer um vídeo, gravar um vídeo sobre o Papa, sobre o último Papa da Igreja Católica Romana que possuía as chaves. O último Papa da Igreja Católica Romana que possuía as chaves. As profecias de São Malaquias sobre os futuros papas se cumpriram corretamente. A vida real de São Malaquias. São Malaquias nasceu em Armagh, na Irlanda, em 1994 e morreu em 1148. Ele foi um arcebispo reformado da Igreja Católica no século XII, canonizado em 1190. São Malaquias foi um grande santo e profetizou a vida da Igreja futura. Ele numerou 112 papas com suas características, dizendo que o Papa de número 112º seria o último Papa desta Igreja Católica Romana. E isso se cumpriu. Esse número se completou com o Papa Francisco. O Papa Francisco é justamente o Papa de número 112 das profecias de São Malaquias. É o 112º Papa, é o Papa Francisco. O Papa Francisco foi o último Papa legítimo O Papa Francisco foi o último Papa legítimo da Igreja Católica Romana, que possuiu as chaves que Pedro recebeu de Jesus. Veja Mateus capítulo 16, versículo 19. Jesus disse a Pedro: vou te dar as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que desligares na terra será desligado também nos céus. Eu escrevi e gravei vídeos dizendo que o Papa Francisco era muito mais do que um Papa. Além de possuir as chaves, Deus confiou a ele mais uma missão especial. Ele, além de Papa, tinha uma missão recebida de Deus. É bom saber que a única igreja que Jesus edificou sobre Pedro caminhou intacta até o ano 313. Antes dos romanos dar liberdade de culto aos cristãos, liberdade de culto, os cristãos se reuniam em igreja doméstica. Era a oração feita nas casas, onde se preparava também o sacramento. Até o ano 313, as celebrações eram nas casas, pois a Igreja de Cristo permanecia pobre, como Jesus havia exaltado. Mateus capítulo 10, versículo 9.
Não leveis ouro, Jesus disse a eles, ide pelo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, mas não leveis ouro, nem prata, nem cobre para colocar nos seus cintos. Não levei nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandália, 2 pares de sandália, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Até esta data de 313, a igreja era perfeita, mas nesse tempo os dirigentes dormiram e o demônio veio e semeou o joio dentro da igreja, semeou o joio no meio do trigo. Veja a parábola do joio e do trigo. Mateus capítulo 13, versículo de 24 a 30. Do ano 313 em diante, os dirigentes da igreja ficaram por baixo dos pés dos imperadores romanos. A verdadeira igreja de Cristo caminhou até agora eclipsada, tomada pelo poder dos romanos. Não tinha direito de discordar de nada e se manifestasse diferente dos romanos, era preso, torturados e mortos. Esta foi a liberdade que o romano deu para os cristãos. O Edito de Milão foi proclamado em 313 depois de Cristo, pelo imperador romano, o imperador Constantino. O decreto garantiu liberdade de culto aos cristãos e a todas as religiões do Império Romano. O Edito de Milão não consta na Bíblia, sendo um fato histórico da Igreja primitiva. A liberdade dos romanos era, com certeza, a liberdade dada pelos romanos era com certeza para a igreja ficar calada e não se opinar sobre nada. As profecias de São Malaquias sobre os futuros papas se cumpriram corretamente, pois o Papa Francisco foi o 112º Papa, e o último Papa das profecias de São Malaquias. O Papa Francisco concluiu sua missão hoje, dia 27 de outubro de 2024. Agora ele pode morrer a qualquer hora, pois sua missão foi cumprida. Unindo-se as duas feras, a última saída do mar, uma saída do mar e a outra saída da terra. É o cristianismo e o comunismo uniu-se na intenção de trazer a falsa paz mundial. Pois eu escrevi e gravei muitos vídeos no YouTube dizendo que o Papa Francisco não morreria sem primeiro cumprir esta missão, que era entregar o poderio religioso à fera vinda do mar. Mas agora ele pode morrer a qualquer hora, pois sua missão eucalíptica está cumprida. Nesta celebração do dia 27 de outubro de 2024, o Papa Francisco encerra os trabalhos da Igreja Católica, usando os poderes das chaves de Pedro, da chave de Pedro recebida de Jesus. Desligou e aboliu na terra a Igreja Católica,
e estabelece em seu lugar uma religião sinodal anticristã. Neste dia 27 de outubro de 2024, ele desliga a verdadeira Igreja Católica e, no lugar da Católica Romana, ele cria uma religião sinodal anticristã, a religião do anticristo, celebrando a missa sinodal sem a Eucaristia. No dia 27 de outubro de 2024, ele celebrou a missa de inauguração da nova religião sem a Eucaristia. Pode, quem quiser ver no vídeo, é só procurar aí o vídeo do Vaticano aí que encontra, do dia 20, missa do Papa, do dia 27 de outubro de 2024. A partir desta data de 27 de outubro de 2024, a Igreja Católica está sendo abolida e desligada do céu, usando a chave que Jesus deu a Pedro quando edificou sua igreja. Veja em Mateus capítulo 16, versículo 19. Jesus disse: vou te dar a chave do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado também nos céus. O Papa Francisco foi o último Papa que possuiu as chaves. Este leão que se diz Papa não é mais o Papa da Igreja Católica e não tem os poderes da chave. Ele é apenas o falso profeta. Leão XIV, se for Papa, será da religião sinodal anticristã. Não mais Papa da Igreja Católica, porque a Igreja Católica já foi encerrada, não existe mais. Está apenas enganando o povo, enganando os católicos. Por isso ele será o falso profeta que está enganando os católicos, levando a não acreditar nos dogmas de Maria, e com isso está destruindo também Jesus Cristo e levando os católicos a perder a fé e passar a adorar o anticristo. De agora em diante, só vigora esta nova religião sinodal anticristã, que é a intenção de trazer a falsa paz sem Deus ao mundo. O Papa Francisco brilhou seus olhos quando fez aliança com mais de 40 chefes de religião do mundo. Quando fez aliança com mais de 40 chefes de religião do mundo e o secretário da ONU, representando a nova ordem mundial comunista, está cumprindo a profecia do Apocalipse 13, unindo-se às duas feras, a maior potência do mundo, potência política e potência religiosa, cristianismo e comunismo, com o intuito de trazer a falsa paz ao mundo sem Deus. Isto já está tudo consumado, não tem mais retorno. Não tem, está tudo consumado, não tem retorno. Uma surgiu do mar e outra que surgiu da terra, a que surgiu do mar, descrita em Apocalipse 13, versículo 1 a 17. A fera que surgiu do mar tinha 7 cabeças e 10 chifres, com um diadema caracterizando leopardo, urso e leão. Representa um poder político mundial, o anticristo. O anticristo que recebe a autoridade do dragão, Satanás, e blasfema contra Deus e persegue os santos por 42 meses. 42 meses é justamente 3 anos e meio. 3 anos e meio de perseguição nós vamos ter logo daqui para frente. Vamos ter perseguição do anticristo de 3 anos e meio. Depois Deus virá e apagará tudo com fogo vindo do céu. Apocalipse 13, versículo 1 a 10. O mar aqui representa povos e nações. Quando fala que a fera que saiu do mar é saída do meio do povo e das nações.
A fera que surgiu da terra é descrita em Apocalipse 13, versículo 11 a 18, como a segunda besta do Apocalipse, possuindo 2 chifres como um cordeiro, mas falando como um dragão, a enganar os habitantes, ordenando a adoração à besta, a primeira besta. Esta profecia se cumprira hoje, dia 27 de outubro de 2024. O poderio político mundial e o poderio religioso que engana e leva os cristãos a adorar a primeira fera vinda dos povos e nações. O Papa Francisco concluiu a obra, mas precisou deste Leão XIV para fazer os católicos perder a fé em Cristo e levar todos a acreditar no anticristo. Está tudo consumado pelo Papa Francisco e não tem retorno. Desligou a verdadeira Igreja Católica, Apostólica, Cristã e Judaica primitiva, que ressuscitará no terceiro dia da semana de Daniel, que será de 3 dias. O terceiro dia, os 3 dias da semana de Daniel, representa 3 anos. Nisto, Francisco separou o joio do trigo, e das igrejas romanas ele levou para uma religião sinodal anticristã, para ser uma só religião, uma só educação e ter uma só pátria grande, conforme foi realizado naquela aliança feita com muitos no ano de 2021, no Vaticano. É o joio sendo arrancado do meio do trigo para ser queimado. Mateus capítulo 3, versículo 30. Tudo se realizou no dia 27 de outubro de 2024. O Papa Francisco foi o último Papa que possuiu as chaves. E com esta chave ele desligou a verdadeira Igreja de Cristo na terra. Jesus disse: tudo que desligar na terra será desligado no céu. Tudo que ligar na terra será também ligado aos céus. Ela está apenas desligada do céu, até que se cumpra as palavras de Deus. Esta verdadeira igreja está apenas sepultada, como Jesus também foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia. Assim, a igreja ressuscitará ao terceiro dia da semana de Daniel. Ela vai ficar sepultada por 3 anos, depois ressuscitará no Sagrado Coração de Jesus e no Imaculado Coração de Maria, que vai esmagar a cabeça da serpente. Depois disto, o Espírito Santo virá com muito mais força do que veio aos apóstolos na primeira vinda. O Espírito Santo virá com muito mais força sobre essa nova igreja ressuscitada, reabilitada. Jesus nasceu, viveu com os apóstolos e foi traído por um deles. Depois morreu na cruz, derramou todo o seu sangue e foi sepultado, ressuscitou glorioso, subiu aos céus, enviou o Espírito Santo sobre os apóstolos e sua mãe, que é sobre a qual nasceu sua igreja, já edificada ainda quando estava com Pedro e os apóstolos. A mesma coisa que aconteceu com Jesus Cristo vai acontecer com sua igreja. Jesus foi traído por Judas, um dos seus. A igreja já foi traída pelo Papa Francisco. Jesus veio, sofreu, foi perseguido, morto em uma cruz, derramou seu sangue. Esta igreja vai ser perseguida, vai derramar seu sangue e vai morrer. Jesus foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia, glorioso, e subiu ao céu. A igreja vai ser sepultada no coração de Deus, no céu, e ressuscitará no terceiro dia da semana de Daniel, que será de 3 anos. Jesus enviou o Espírito Santo sobre os apóstolos
sobre os apóstolos no cenáculo, que estava também Maria, sua mãe, e fez nascer sua igreja sobre os apóstolos, tendo Maria como mãe da igreja. Na ressurreição de sua igreja, o Espírito Santo virá com muito mais poder e triunfará no Sagrado Coração de Jesus e no Imaculado Coração de Maria, sua mãe. Mas esta mulher tem uma promessa lá do Jardim do Éden: a descendência de Eva esmagará a cabeça da serpente, que é o demônio tentador. Naquele tempo, todos os que confiaram que Jesus iria estabelecer o reino de Israel ficaram decepcionados com a morte de Jesus. Os católicos que não ouviram a verdade, que é Jesus Salvador, Redentor, não estiver vigilante, seguir a mentira e enganação, vão perder a fé e vão morrer com eles. Isto é muito sério. Se você deixar de ouvir a verdade e não ficar vigilante e seguir a mentira, a enganação que está nesta igreja sinodal anticristã, levando a seguir o anticristo, será destruído com ele. Sai dela, o meu povo. Veja o Apocalipse de João, Apocalipse 18, versículo 4 a 8. João ouviu outra voz vinda dos céus, que dizia: sai dela, ó meu povo. Sai dela, ó meu povo, para que não sejais cúmplice de suas faltas, e nem tenhais de sofrer com suas pragas, pois seus pecados se amontoaram até o céu, e Deus se lembrou de sua iniquidade. Quem tiver a Bíblia, pega a Bíblia e leia nesse versículo de capítulo 18, de 4 a 8, e veja o completo. Leia até o capítulo 8 e verá como será o triste fim desta igreja pecadora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.